Hoje é dia de voltarmos a falar de cirurgia plástica e reconstrutiva para abordar um tema que preocupa muitas mulheres após a gravidez. Os termos técnicos das operações em causa são abdominoplastia e mastopexia e vão-nos ser explicados pela minha convidada, Luísa Magalhães Ramos. Doutora, muito bom dia. Bem-vinda mais uma vez à edição da manhã. Como está? Quais são os problemas que estas intervenções resolvem? Bom, aquilo que se passa é que, de facto, hoje em dia a maioria das mulheres tem alguma dificuldade em lidar com as alterações que o corpo delas sofre após serem mães. Portanto, será uma coisa talvez de uma geração mais nova, que não preocupava tanto as nossas avós, porque fazia parte do processo normal do envelhecimento e da maternidade, propriamente dita, mas hoje em dia, de facto, as mulheres preocupam-se muito com continuar a ser mulheres, embora já tenham sido mães, mas é muito importante para a autoimagem, para a autoconfiança, ter um aspecto semelhante àquilo que tinham antes de terem sido mães. Obviamente que há algumas alterações que são um bocadinho inevitáveis após uma gravidez. As zonas que sofrem mais com a gravidez são as zonas do peito e as zonas do abdômen. Portanto, o que é que acontece? À medida que a situação da gravidez vai evoluindo, vai havendo também, normalmente, um aumento de peso e vai havendo também, depois, duas situações. Uma é uma grande distensão abdominal, provocada, obviamente, pelo desenvolvimento intrauterino de uma criança. Claro. E outra é em relação à amamentação, portanto, o peito vai ficando progressivamente engurgitado, vai haver também um aumento de volume grande, que depois, com portanto, a subida do leite, acaba por sofrer toda uma metamorfose grande em termos da produção. Portanto, simplificando, e corrija-me se estiver errado, depois do parto, aqui na zona do abdômen, fica alguma gordura e muita pele pendurada, por assim dizer, e o peito acaba por ficar descaído também após a amamentação. É isso que estes dois problemas, que estas duas intervenções pretendem tratar. Exatamente. A abdominoplastia e a mastopexia. Exatamente, é precisamente isso. Pronto. Só para simplificarmos em termos menos técnicos. E como é que isto se processa? Portanto, um dos problemas que acontece em relação à zona abdominal é que há um grande afastamento dos músculos retos abdominais, ou seja, à medida que a barriga vai crescendo, o músculo vai se afastando progressivamente para acomodar o bebê. O que é que acontece? Esse afastamento da musculatura acaba por provocar um certo abalamento, ou seja, a barriga deixa de ter aquele ar lisinho que tinha antes e começa a ter sempre ali uma pequena, como é que lhe hei de explicar? Fica um bocadinho abalada. Acho que toda a gente já viu uma mulher que já tem filhos que tem sempre ali aquela zona um bocadinho mais redonda em baixo, como se estivesse no início de uma gestação. Nunca mais volta a ficar completamente liso, exceto em algumas mulheres que são muito sortudas e que... Há casos genéticos por si só. Há casos excepcionais que resolve o problema, mas infelizmente não é o caso da maioria das mulheres. Então o que é que acontece? Durante uma cirurgia, neste caso durante a abdominoplastia, é possível tratar esse problema, ou seja, é possível fazer uma aplicatura da musculatura de forma a voltar a aproximar os músculos e de forma a voltar a dar um ar tenso ao abdômen. Para além disso, obviamente que é possível também tirar algum do excesso de pele que fica com a distensão que vai acontecendo, que obviamente é importante que as pessoas recuperem o peso que tinham antes de engravidarem, mas para além disso depois há sempre uma certa flacidez que, por mais ginástica que se faça e por mais exercícios e eventualmente alguns outros tratamentos complementares, dificilmente volta àquilo que era de antes. Quanto tempo após o parto é que isto pode ser feito? Olha, ou deve ser feito? Assim, em primeiro deve ser sempre feito após terem perdido todo o peso que ganharam durante a gravidez. Isto não são cirurgias para as pessoas perderem peso, são cirurgias para ajudar as pessoas a retomar a forma que tinham antes da gravidez, não é? Obviamente que a recuperação é um bocadinho mais célere em algumas mulheres e noutras um bocadinho demora mais. Agora, eu diria que nunca antes dos 6 meses, idealmente dos 6 aos 9 meses, será uma boa altura para pensar. E no futuro pode haver incompatibilidade com uma futura gravidez ou não? Não é uma questão de haver uma incompatibilidade com uma futura gravidez. A questão é, ok, acabámos de fazer a recaustagem, digamos assim, não é? De fazer um tratamento que visa voltar a devolver a harmonia ao corpo. Isto não só em relação ao abdômen, mas também, por exemplo, em caso em relação à mama, porque quando fica a mesma situação, portanto fica um bocadinho descaída e é preciso voltar a reposicionar as estruturas e reposicionar a mama de forma a dar-lhe um aspecto mais rejuvenescido, digamos assim.
Claro que em alguns casos há uma atrofia da mama após a amamentação, ou seja, a mama perde volume. Em muitas mulheres a mama fica mais pequena após amamentarem do que o que era antes de amamentarem, e em alguns casos, inclusivamente, considera-se pôr uma prótese para compensar essa perda. Mas no caso da mama, desculpe interrompê-la só porque estávamos a falar aqui em período pós-gravidez em que deve ser feita a intervenção. No caso da mama, presumo que só após terminar a amamentação. Completamente, obviamente. E sempre, ainda depois de terminar a amamentação, pelo menos esperar mais 4 ou 5 meses, que é para dar tempo a todas as estruturas voltarem ao lugar e de vermos até que ponto é que há uma parte que é recuperável e outra parte que de facto é dano, digamos assim. Mas dizia-me que não é incompatível com uma gravidez futura? Não é de forma alguma incompatível com uma gravidez futura. A única questão é que não devemos pensar em fazer este tipo de cirurgias se ainda se estiver a pensar em ter mais filhos. Cada vez que é uma gravidez fazer esse tipo de intervenção, não fará muito sentido, não é? Não, obviamente que não, até porque de facto essas alterações vão suceder novamente e vai haver uma perda de resultados. Agora, a vantagem portanto, que há hoje em dia é que de facto é possível associar as duas cirurgias num só procedimento, ou seja, é possível a mulher preparar-se para, numa mesma intervenção, fazer a correção da mama e a correção do abdômen, que é obviamente é uma vantagem, quer em termos económicos, porque acaba por ficar mais acessível, obviamente, porque todos os custos associados duplicam-se de cada vez que... de anestesias e... de anestesia, em termos do aluguer da sala operatória. Doutora, muito rapidamente, e o processo pós-cirúrgico, como é que é nestes casos? É muito complicado? É demorado? Depende dos procedimentos que estivemos a falar. Nós estamos a falar só portanto, depende se estivemos só a falar da mama, se estivemos só a falar do abdômen, mas pelo menos 15 dias sem trabalhar e sem fazer grandes esforços para permitir uma recuperação o mais rápida possível e com o mínimo de complicações. Doutora Luísa Magalhães Ramos, muito bom dia, muito obrigado muito pela sua obrigada presença e pelos seus esclarecimentos nesta edição é um prazer. da Manhã.